Você já ouviu falar sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Ela tem sede em Washington, é parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e decide casos que ganham grande visibilidade e muitas vezes moldam políticas públicas nos nossos países, obviamente, inclusive no Brasil. E o mais preocupante, muitas, ou melhor, a maioria das vezes, ela decide sem ouvir a igreja e sem ouvir nenhum tipo de ator que deveria estar falando em nome ou pelo menos catalisando valores da igreja. Por isso, hoje comigo, Jean e Regina, aqui nessa entrevista especial no canal do Direito Religioso, IBDR, eu tenho comigo dois campeões da liberdade religiosa nas Américas, os meus amigos Tomás Henriques e Julio Paul, da Alliance Defending Freedom International, a ADF International, e que atuam diretamente junto a esse sistema de direitos humanos, algo importante para a igreja no Brasil conhecer. Por isso, fica ligado e vamos trabalhar esse tema nos próximos minutos, que eu tenho certeza que vai ser um programa sensacional. Fica aí, roda a vinheta. Bom, gente, essa conversa vai ser uma conversa em poliglota, né? Nós vamos falar, eu vou falar em português, o Tomás vai falar em inglês, que é mais fácil, você vai ver aqui as legendas, e o Julio vai falar em espanhol, ou seja, deixa todo mundo confortável para nós podermos conversar. Meus amigos, que alegria receber vocês aqui hoje comigo. Obrigado, Jean, pelo convite. Muito bem, então o Julio também vai poder falar em português um pouco aí. Mais pouquinho portunhol. Facilita, né? Bom, Tomás, vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar muita gente, obviamente, ainda não conhece no Brasil essa organização, a ADF, né? Então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho o que a ADF faz, qual é o trabalho da ADF e o seu papel, né, dentro da organização, por favor. Sure. Well, Alliance Defending Freedom is or perhaps I should say, it's the largest Christian legal nonprofit in the world, working specifically in the legal profession to defend the right of all people to be able to speak and live by truth. We as an organization have existed and operated in different international organizations since 2010 when we got started. ADF International is at the same time part of Alliance Defending Freedom, which is again, nonprofit legal organization, a ministry that was started in the United States in 1994 and has been since then very active in constitutional litigation in the United States, being at the forefront of many of the battles and issues that I'm sure your listeners are very familiar with, such as cases involving the famous baker in Colorado, Jack Phillips, one of our clients or one of the clients of the organization, who was embroiled for many, many years in this case, having to do on whether or not he enjoyed the freedom to be able to have freedom of expression and not be forced to issue a message with which he did not agree. On the international side of things, Julio and myself, we both work specifically with the Latin America and Caribbean team. It is our area of responsibility to work with ADF allied attorneys and organizations such as yours in promoting, among other things, freedom of religion. And for your listeners' sake, we should probably tell them that ADF's work is not only limited to religious freedom, but to all five of what we call generational wins. So ADF stands for the defense of freedom of expression for all people so that we can speak the truth. We stand for freedom of religion for everybody so that everybody can live their faith freely. We stand for parental rights, for the right to life of the unborn until natural death, and for the defense of the natural family, founded in the union of a man and a woman in marriage. And that has taken us into the fight over what today everybody would call gender ideology. Finally, I would say that our work takes us both to, let's call it a national theater and an international one. We do a lot of our work by collaborating with allies on the ground, whether it be in Brazil or Argentina or Chile or Mexico,
as well as in Washington, D.C., directly with the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court on Human Rights. Perfeito. Bom, nós vamos chegar nesse ponto da Organização dos Estados Americanos em breve, mas agora o Tomás falou uma coisa que é importante de então lembrar, né? Ninguém trabalha sozinho, por mais que essa entidade seja uma entidade grande, respeitada e com muita estrutura, ou seja, além dos escritórios, nós estamos falando de Washington aqui, onde eles funcionam, eles também têm escritórios no Arizona, eles têm escritórios ainda, se não me engano, no Texas, estão montando alguma coisa, né? Fora do Brasil, também na Europa, na Ásia, enfim, é uma grande estrutura, ninguém trabalha sozinho. Então, Julio, eu acho que também seria legal, à medida que tu também te apresenta, também fala do teu trabalho na entidade, na organização, além do trabalho direto, legal que vocês fazem, como é que vocês têm articulado alianças ao redor do mundo, e especificamente no nosso caso aqui na América Latina, e como é que tem sido isso, por exemplo, com o nosso relacionamento com o IBDR no Brasil? Fala um pouquinho para a gente aí sobre essas alianças que vocês têm construído para defender essas 5 grandes generational wins, né, como o Tomás falou, né, essas 5 grandes áreas de direitos fundamentais. Obrigado, Jan. Sí, efectivamente, yo diría que las alianzas son importantes, es una parte fundamental de nuestro trabajo, por eso nuestro nombre es Alliance Defending Freedom. Alliance significa alianza, alianza es fundamental. Y hemos desarrollado esa cultura de hacer estrellas a otras personas, hacer que otras personas se luzcan y trabajen, porque es esencial no estar solo en esta batalla. Es una batalla muy compleja, muy articulada, con actores internacionales, actores nacionales, legislación nacional, legislación internacional, media nacional o compañías de media internacional, nacional. Y todo eso se puede lograr solo si hay una articulación para el bien, digamos, una articulación en la búsqueda de estos derechos. Con IBDR hemos trabajado muchísimos años. Estaba pensando cuando comenzamos esta entrevista, cuándo había sido la primera vez que trabajamos con ustedes, y fue incluso antes de que IBDR existiera, lo cual nos da mucha alegría porque nuestras alianzas y nuestras amistades se prolongan en el tiempo por el bien que estamos buscando. Te diría que mi trabajo en IDF, respecto a tu primera pregunta, como decía Tomás, es justamente esto, es conseguir que dentro de cada uno de los países donde nos estamos involucrando haya personas que quieran hacer este trabajo, que quieran involucrarse, que vean una visión más allá del lado doméstico, una visión más amplia, una visión universal. Y eso es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio encontrar personas como ustedes que en Brasil y desde Brasil están haciendo este trabajo. Sí, yo creo que con eso limitaría el por qué es bueno tener alianças e como lo hemos elaborado nosotros. Muito bom e também é legal de lembrar isso, até para você que está assistindo a gente, que é um estudante de direito e que é cristão e que às vezes fica pensando como é que eu posso usar a minha profissão jurídica para poder trabalhar e servir a igreja e poder contribuir. Vocês vejam, né? Em 2013, eu fui selecionado para fazer parte de um treinamento de advogados aqui nos Estados Unidos, quando eu conheci o Tomás, num treinamento que a ADF fazia. O Tomás, na época, morava no Chile e era dirigente de uma entidade lá no Chile, Comunidade Justiça, que também é uma entidade aliada nossa. Hoje, o Tomás trabalha na ADF, nós temos o IBDR, e esse é o processo de construção de alianças e de formação e despertamento, inclusive, de lideranças. Então, acho que para finalizar esse bloco, a conversa é a seguinte. Nós podemos dizer que a ADF atua como uma voz jurídica da fé, uma voz jurídica dos valores cristãos, também no ambiente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, certo? Né? Só que a gente tem que saber que essa voz precisa ser sustentada por aliados locais. O IBDR faz esse trabalho no Brasil, como outros institutos que também são parceiros da entidade, né? E fica aí essa coisa de lembrar que a igreja precisa suportar e financiar e apoiar esse trabalho, né? Ou seja, nós temos que lembrar que a comissão decide hoje o que impacta a liberdade religiosa de amanhã.
E quem não está na mesa está no cardápio. Se eu não sou um player, eu estou sendo jogado. E este é o ponto importante para nós podermos começar uma nova conversa aqui, falando então sobre a Comissão Interamericana e esse campo de batalha, Tomás. Quais são hoje os temas que a comissão tem tratado, Comissão Interamericana? Quais são os tópicos que ela tem tratado e quais preocupam no que quer dizer, no respeito à nossa fé e no respeito à liberdade religiosa especificamente? That's a good question. Well, I would start by saying that it's a hard thing to answer because there's unfortunately a big lack of transparency from the Inter-American Commission, which is ironic considering that it's a human rights enforcement mechanism that routinely argues against states' lack of transparency itself. But there's no easy and accessible way that you can figure out what it is that's in the docket for the Inter-American Commission. And we do know for a fact that many cases have been sitting there for even 20 years, which is a terrible delay of justice for those that have gone to the system. I can tell you, though, that, for instance, in the past, I'd say 4 or 5 years, we have seen a few cases that have a direct impact on freedom of religion. One of them being, and probably the most prominent, was the case of Sandra Pavés against Chile, a case that ended up going to the Inter-American Court on Human Rights. And I think that exhibits very well the sort of problem that you're pinpointing here. Because in that sort of situation involving the claim of a woman who had assumed a public lesbian identity, and who used to be a Catholic religion teacher in a public school in Chile. For folks to understand, in Chile, as in many countries in Central and South America, there is public support for religious education because the state understands, as they do in Brazil as well, that it is a right of all children to be raised and educated in their faith. And E que pode ser confessional. exactly, and that is denominational or confessional, whatever we want to call it. In that case, it was Catholic, and so in order to ensure that this education was given in a manner that was consistent with the tenets of the faith, church authorities had the responsibility and the right to issue what was called the certificate of suitability, which they would issue to whoever they considered to be suitable to teach. In this particular case, as you can imagine, Miss Pavés, after she came out with her relationship, was told by her bishop that she was no longer suitable and her certificate was removed. She was not fired from her job. She was relocated within the same school in which she was teaching, but she was no longer teaching the Catholic education class. And yet that meant that she filed a lawsuit against the school and against the church, and she lost all the way to the Supreme Court in Chile and ended up making that into a case in the Inter-American System on Human Rights. What is concerning about this? Well, for starters, that the commission only saw the case as a discrimination one. They did not acknowledge at all that there was a dimension of freedom of religion and church autonomy that was compromised in that specific case. And it wasn't so easy to just simply say, oh, well, of course, there's a case of discrimination here. But also that the structure of the human rights system is not friendly towards third parties that may be impacted. And this is a perfect example of this because the claims are made from one individual saying, I'm a victim here against a state. And in what she was claiming, she was asking for the legislation of Chile to be changed so that this would no longer happen in the future to her or anybody else. If you do change the legislation, that means that you are touching directly on the autonomy of the church to make decisions on who teaches on its behalf. So it has a direct impact on third parties that are not a party to the case. And so that exemplifies, I think, very well how this creates a problem for churches on how their interests may not be represented in a case such as the one that we're discussing. There are other cases, I'm sure, that are coming up the pipeline. As I said, we cannot know for sure which cases they are. There is, for instance, one case that we do know about that's coming from Argentina, having to do, for instance, with the demand of a so-called transgender identified woman, Alba Rueda, who was, again, demanding from the Catholic Church that it change his
baptismal records so that they would reflect a female identity as opposed to the male one that's truly his. That case went all the way to the Supreme Court in Argentina. Alvaro Rueda lost in the Supreme Court, but now that case is already pending within the Inter-American Commission, and that's going to have a direct impact once again on religious freedom and church autonomy. Ou seja, olha o que está em jogo aqui. Numa situação, esse caso Pavés versus Chile e agora esse caso também da Argentina, você tem ataque à liberdade religiosa na sua dimensão subjetiva, ou seja, na maneira como a igreja, na autonomia da igreja, em como ela define a sua autopercepção doutrinária, no caso da Igreja Católica, a sua definição doutrinária a respeito da sexualidade humana e quais os impactos disso. Então, em casos como um certificado de autorização ou de reconhecimento para alguém poder ministrar aulas de educação religiosa em nome da igreja no sistema público de ensino, no caso do Chile. Você tem um ataque com isso também à liberdade objetiva, porque se você ataca a autonomia de uma entidade religiosa, se você ataca a chance de ela poder se autodefinir de acordo com a sua revelação espiritual doutrinária, você está, nesse momento, ferindo um espaço vital de existência da fé religiosa que, em última análise, é um ataque ao Estado laico como um todo. A laicidade deixa de ser laicidade. Tem vídeos nossos falando sobre isso, tem livros nossos falando sobre isso. A laicidade só existe quando o Estado e a Igreja estão separados e quando existe autonomia e não interferência. Se o Estado interfere na atividade da Igreja e quer definir matéria teológica ou qualquer outro tipo de coisa, vai, nesse caso, acabar ferindo a estrutura como um todo. Então, vocês vejam que um caso como esse, e aí, Julio, explica para a gente, por exemplo, a diferença que existe da Corte Europeia de Direitos Humanos e que lá uma decisão da Corte poderia interferir diretamente na legislação interna de um país. Aqui não funciona assim. Uma decisão aqui no sistema interamericano não tem força, eles não têm jurisdição direta lá nos países, mas qual é o perigo da comissão e eventualmente da corte decidirem, por exemplo, a favor de uma quebra de autonomia da igreja e condenar o Estado chileno por permitir o âmbito de autonomia? Qual é o efeito prático de uma decisão na comissão ou na corte aqui dentro dos países envolvidos? Perfecto, Jan. Muito complexa vossa pergunta. Son muy complejas las preguntas porque no es una respuesta sencilla. Te puedo decir lo que dice la teoría, pero luego lo que dice lo que dice la Corte Interamericana que conflictúa, choca con la realidad del texto de la Convención Americana. Antes de contestar respecto al caso de Chile, particular de Chile y otros casos similares que pueden venir, hay que entender que efectivamente el sistema de derechos humanos como se ha estructurado en Europa es distinto a la estructura que tiene en América. En Europa está la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, que efectivamente está abierta para que cualquier ciudadano de forma individual presente peticiones ante la Corte y la Corte resuelve esas peticiones. Es un número gigante de jueces que resuelven esas peticiones en distintos niveles y la Corte, como es un derecho comunitario, un derecho común del Consejo de Europa, sí se aplica directamente a los estados, pero también hay diferencias, hay una cierta deferencia de la Corte a los estados, a los principios de autonomía. En América, en cambio, o el sistema interamericano, debiese ser distinto porque efectivamente, como dices tú, la competencia de la Corte por el texto de la Convención está limitada a decidir los casos que se le han planteado. Y en esa decisión, en el imperium que da la Corte, es resolver el punto en cuestión que se planteó respecto del país o la jurisdicción sobre la que se ha planteado el caso y la persona que ha sido afectada. Sin embargo, y esto es lo llamativo y esto es también lo preocupante, probablemente siguiendo el principio de competencia de la competencia, de que el mismo tribunal atribuye su propia competencia e interpreta los alcances de su propia competencia, se ha venido creando una idea
dentro del sistema interamericano que se llama control de convencionalidad. Esa idea no es más que el hecho de que las decisiones, a propia pretensión de la Corte Interamericana, que sus decisiones se aplican para todos los países, no solo para el país, y ese es el conflicto. Debiese ser solo para el país y el caso que se ha planteado, pero por esta visión o esta idea de control de convencionalidad que ha sido impulsada por la propia Corte, quieren ampliarlo a todos los países dentro del sistema. Y eso es muy preocupante, porque se crea, y esto muchos teóricos, muchos juristas que se dedican a esta área del derecho, que es el derecho del sistema interamericano, hablan de un jus comune interamericano, es un derecho común para todos los países, que no debiese ser así. Hay, como digo, es una teoría jurídica en sí mismo débil, pero que ha sido impulsada por la misma narrativa de la Corte, y eso es preocupante porque en un caso, por ejemplo, como el de Chile, ante el fallo de la Comisión, ante el fallo de la Corte luego, podrá venir la Corte a decir, bueno, esto tiene que ser de obligatorio cumplimiento para todo el resto de países dentro del sistema. Y a eso, que es la decisión, y aquí hay que también entender que, y por eso la participación es importante, entender que hay una batalla legal, pero también hay una batalla de opinión pública. Y como siempre se nos recuerda, aquí en EDF está la Corte de la Opinión Pública y la Corte del Derecho. La Corte del Derecho puede resolver algo, pero si no hay una opinión pública que la acompañe, no se crea la narrativa necesaria para que eso tenga efecto. ¿Y aquí voy con esto? Que si la Corte en sí misma, ella establece que su competencia es mayor de lo que dice el texto, y eso además es acompañado por un fuerte impulso de grupos de media, prensa escrita, prensa online, prensa digital, prensa de televisión, que empiezan a impulsar esa misma narrativa y que ahora es obligatorio, entre comillas, cumplimiento para el resto de los países de América Latina, la decisión en Pavés o la decisión en los distintos casos, aquello se vuelve entre comillas, una realidad, aunque no sea así por el texto de la Convención. Entonces, por eso es preocupante que no exista la interacción suficiente de otros sectores de la sociedad que son, como decía Tomás, directamente vinculados o involucrados con casos de libertad religiosa. Sí, yo creo que por ahí va. Então, vocês podem dizer, por exemplo, que a Comissão Interamericana, o sistema interamericano está no epicentro da guerra cultural. De uma guerra cultural. Nesse sentido. Region? Absolutely, yes. I mean, it's ironic because the commission and the court have whatever power it is that states ultimately want to give it. You can make the argument that they should have no influence in public policy in our countries, but so many times we've seen it that lawmakers or judges or policymakers will use decisions, documents coming out of the commission or the court, even if they have no legal value, as would be the case with an advisory opinion. But if it's useful to whatever it is that they're pursuing or pushing as a policy, they will use it. And they don't really care about the distinction or clarifying whether or not this is actually a binding legal source. It's just useful. And in that way, because it's giving activists on the ground precisely what it is that they want to hear and what to use for their advocacy, it's becoming useful. Incluso un tuit. La comisión o la corte emiten un tuit en X, y ese tuit se convierte en una fuente prácticamente para activistas, una fuente de derecho. Yo he visto sentencias de países, de jurisdicciones locales, que citan tuits como la fuente de la cual viene, como una voz autorizada, como una fuente de derecho. Straight from God. Exato, ou seja, a ideologia, ela realmente toma o espaço, né? Onde não tem fundamento. Então, se a igreja não toma o espaço, a ideologia acaba ocupando esse espaço. Isso é muito perigoso. E isso que eles estão falando, óbvio, né? A gente poderia falar muito tempo sobre esse tema, inclusive para quem não é do direito. Existe uma batalha nesse aspecto, porque toda a região da América Latina, ela tem a influência de uma forma de você exercitar o direito, né? Nós somos uma raiz romano-germânica de direito civil, codificado, de lei para daí aplicação. Estados Unidos, por exemplo, tem uma outra tradição, que é aquela tradição do direito comum, do common law,
em que os precedentes dos tribunais têm força de construir o entendimento da lei. Só que agora se tenta usar os precedentes de maneira ideológica para forçar, moldar a legislação nacional de países que têm uma outra sistemática de funcionamento, o que acaba virando um perigo enorme. A Comissão Interamericana não é neutra, certo? Yeah. E assim como não existe neutralidade estatal em nada, as pessoas não são neutras. Então, quem está no governo do dia acaba moldando a maneira como as coisas acontecem, né? E o Brasil precisa estar com uma voz firme, os países têm que ter uma voz firme com relação a isso, né? Bom, Tomás, vocês conseguem pensar, Tomás, Julio, em casos, e agora não necessariamente de liberdade religiosa, até porque, isso também é uma coisa curiosa, não existe um departamento ou uma linha específica na comissão que trate de liberdade religiosa, né? Ela está dentro de um ambiente maior que eles colocam como liberdade de expressão dentro da comissão, certo? Não existe lá casos de liberdade religiosa, uma comissão específica, ou algum comissário especialista, um relator para casos de liberdade religiosa. Não tem. Se não tem é porque não achavam necessário. E violações até chegar a casos como, por exemplo, o terrível caso da Nicarágua dos últimos anos, que tem gerado muita pressão e que por isso então também houve a necessidade de um olhar um pouquinho maior. Então, pensando no que tem em termos de casos que são analisados pela comissão ou pela corte, como é que vocês lembram, ou o que vocês pensam em casos que, se houvesse maior pressão por parte da igreja, por exemplo, e quando eu falo igreja aqui eu estou falando de maneira ampla, não apenas uma denominação ou outra, mas todas as vozes que têm a voz religiosa, a voz profética, a igreja como um todo, que teria feito a diferença. Casos que tomaram um determinado rumo, mas que o Julio falou uma coisa legal, né? Existe o julgamento do direito e existe o julgamento da opinião pública. Uhum. E eles podem entrar em choque. Quando é que vocês enxergam, por exemplo, que maior e mais efetiva pressão por parte da opinião pública poderia ter feito a diferença em algum tipo de atuação? Again, it's going to sound repetitive because I've already mentioned which is undoubtedly the leading case in the Inter-American system. In fact, it is the only case that has come out of the history of the Inter-American system that specifically involves freedom of religion. There's every other reference to this fundamental freedom before the Baves case has been sparse and very far between. So in the case of Sandra Baves, I would say that it would have made a difference perhaps if there had been interaction with the commission from the very beginning. There wasn't. The intervention from different churches and religious leaders happened exclusively once the case was already at the level of the court. Now, obviously, this is one of those hard things where you can't really prove something that already didn't happen. But we can certainly have an informed opinion on whether or not it would have made a difference. The other thing that I think would have made a difference would have been even more church intervention, and also the need to mobilize the state to act in defense of religious freedom. Once again, this situation, because the cases that go up to the Inter-American system take such a long time to be processed, that you can begin a case with one government and there may be 3 different and separate governments before it actually comes to a full decision. And each one of those governments, unless you have a very highly specialized body that takes care of defending the interests of the state at international courts or human rights bodies, then it's subject to variation or mood swings by the different governments that are in place. Now, that will happen, unfortunately, unless there is a change within the system. Each one of those governments needs the church to engage, to have them understand what's at stake in those cases and have them work to defend
which are not even interests, like full-blown rights, the fundamental right to freedom of religion for those that might be affected by an adverse decision. And that requires engagement. That can happen and won't happen if this is no more than just, let's say, ADF working to defend a legal argument, but has no backing from the church on the ground. E esse engajamento pela igreja, como é que ele pode ser feito? Well, obviously, stand firm and witness. When you see injustice or when the state tries to encroach on your rights, resist. It is a time in which we are called to be brave and stand tall. And I think that's step number one. Second, defend that right when you have to. And third, engage with authorities to make them understand what it is that they're actually missing. I think that it's going to happen more and more that as the number of non-believers grows, at least for the present time, as it seems to be happening, it's going to be the case that those in power will have less of an understanding of what is the importance of the faith, of religion in public and private life. And so that requires a constant engagement to build bridges and communicate of what this all means. And I think that we don't necessarily do a great job of that all the time. Ótimo. Julio. Yo quiero decir dos cosas. Claro. Respecto a lo último, creo que las iglesias también tienen que apoyar organizaciones que hacen el trabajo, organizaciones que ya están involucradas, como IBDR, como ADF. Es importante que las iglesias y los miembros de las iglesias apoyen a estas organizaciones, que son las que hacen el trabajo de campo, el trabajo del día a día ante el sistema interamericano, ante los parlamentos locales, ante la justicia local. Eso añadiría a lo que dijo Tomás. Y respecto a tu pregunta anterior sobre los casos, yo creo que un caso positivo me parece a mí que se puede presentar como una forma de cómo la comunidad de América Latina se unió para cambiar la narrativa y para lograr un resultado que fuera positivo, si bien no es directamente en libertad religiosa, porque es en derecho a la vida, y entiendo la diferencia y entiendo que este es en canal de libertad religiosa, pero hay una vinculación real. É direito fundamental. Hay una vinculación real. Es el caso de Beatriz versus El Salvador, que fue decidido el año pasado ante la Corte Interamericana, porque en ese caso que se había presentado desde hace una década ante la Comisión como el caso que podía cambiar la legislación sobre el aborto en toda la región de América Latina y sobre todo en El Salvador, que tiene unas leyes pro vida muy fuertes que garantizan la vida del no nacido, se había presentado como el caso que iba a cambiar todo. Al final no lo fue, no fue así. Y no fue así porque la Corte se vio presionada por muchas fuentes, incluso las iglesias en todas las regiones, que se unieron al equipo de defensa legal que estaba defendiendo el caso, directa o indirectamente, para crear una narrativa, para crear argumentos, juristas también. Y entonces la Corte se enfrentó a una realidad que no esperaba probablemente, o que, si no es la Corte, para darle cierta deferencia, que los activistas que presentaron el caso como la opción o el momento que iba a cambiar la protección a la vida, no lo fue. No sé si lo recuerdas, pero este caso era de una madre en el salvadoreña, Beatriz, cuyo nombre ficticio Beatriz, que padecía lupus, y ella estaba en su segundo embarazo, iba a tener su segunda hija, que se había diagnosticado con anencefalia. Y El Salvador tiene leyes que protegen la vida desde la concepción. Entonces, cuando ella se encuentra con este embarazo de su hija con anencefalia, decide, por influencia de otras personas probablemente, pero decide que pedirle a los médicos que le practiquen un aborto, que le hagan un aborto. Los médicos le dicen, no podemos porque las leyes del país protegen la vida del no nacido y por lo tanto no podemos practicar un aborto, pero también hacer un aborto a usted ahora a esta altura del embarazo es más perjudicial, le podemos hacer un daño mayor. Y tras la consulta del equipo médico, lo que deciden es inducirle el parto en la semana 26, cuando el bebé todavía ya era capaz de sobrevivir fuera del vientre. El bebé nace, ella le pone por nombre a su hija Leilani, vive varias horas y luego fallece. Y la madre no sufrió porque lo habían presentado, el caso se presentaba como ella tiene que abortar porque si no aborta a su hija se va a morir y Beatriz va a fallecer
producto de llevar este embarazo a su culminación. No fue así. Beatriz no murió. Beatriz, de hecho, murió 4 años después en un accidente automovilístico. Nada que ver con el caso. Pero la narrativa que se había creado, y de nuevo la Corte de la Opinión Pública, la narrativa era que Beatriz había muerto porque no había podido abortar y que las leyes de El Salvador a favor de la vida son unas leyes atroces que terminan criminalizando a las mujeres. Entonces se presentaba como una oportunidad de oro para cambiar la legislación, pero no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Porque, vuelvo y repito, hubo de las iglesias, de las personas que trabajaron en el caso, una conexión, una articulación muy fuerte y un movimiento muy grande en redes sociales, opinión pública, embajadores, legisladores de distintos países que crearon una presión muy grande. Probablemente la presión que faltó en el caso de Pavés. Eu creio que esse é um exemplo positivo. Existe um ambiente, e é natural que isso aconteça, em que nós estamos, cada país, preocupado com as suas questões domésticas. Nós temos muitos problemas. Os Estados Unidos tem muitos problemas, o Brasil tem muitos problemas, o Chile tem muitos problemas, Honduras tem muitos problemas, todo lugar tem muito problema. E às vezes, seja pela sociedade, seja pela classe política, parece que há uma certa preguiça em estudar ou em buscar ver o que está acontecendo com os vizinhos. E nós ficamos presos no nosso dia a dia. E isso aqui é o que mostra. O Tomás falou sobre a igreja se manter firme, denunciar as coisas quando estão ruins, se defender quando está ameaçada. E Julio acabou de dar um exemplo de um caso em que a opinião pública coordenada pró-vida fez a diferença e que certamente fez bem para aquela mulher e toda a situação envolvendo aquele caso, né? E o que vocês poderiam falar para nós sobre o engajamento político? Porque aqui é Washington, é o topo da gama da política internacional na região. Os países, na sua alta administração, interagem, mas e um conselheiro municipal, um vereador, ou um deputado num estado, ele pode ajudar de alguma forma também? Ele pode se engajar também nessa luta lá na sua região, no interior do país, também tratando desses temas? Yo diría que sí, primero porque los casos llegan al sistema a partir de víctimas que están en las localidades. Y si en tu localidad hay una víctima que ha sufrido una discriminación por libertad religiosa, por ejemplo, un pastor que ha sido censurado, que ha sido atacado o que ha sido silenciado en su discurso porque estaba predicando su fe y se le ha considerado que es un discurso, por ejemplo, homofóbico o que es un discurso discriminatorio, ese es un caso que eventualmente podría llegar al sistema. Es una forma muy directa de que las personas que están a ese nivel, pero también porque ellos tienen de alguna forma contacto con sus diputados, con sus legisladores, a su nivel local y luego a nivel federal, que son los que deciden, o si no deciden directamente, tienen influencia grande en la forma en que la política internacional de un país puede desarrollarse. Obviamente es facultad del Ejecutivo, pero pueden tener influencia o incluso a ese nivel, las elecciones y el mandato que se le da es vertical desde abajo hacia arriba y si hay suficiente presión desde abajo se puede hacer. Lo decía Tomás, que los estados son en última instancia los que tienen el poder en el sistema interamericano, en la OEA, en la Comisión Interamericana, en la Corte. Y bueno, un ejemplo que quizá Tomás puede hablar más es lo que pasó con el reporte de libertad religiosa del año pasado, cómo los estados, es un reporte que la Comisión Interamericana el año pasado publicó sobre libertad religiosa, que es un reporte muy débil. Tomás hablará probablemente con más amplitud, pero lo que puedo decir es reporte muy débil porque presenta la libertad religiosa más bien como un obstáculo para otros derechos, un obstáculo en contra de la discriminación, un obstáculo en contra del libre desenvolvimiento de la personalidad, o entre comillas, como derecho, y que también no presenta la libertad religiosa como un derecho colectivo, como un derecho de grupos, de iglesias, por ejemplo. Un reporte muy malo, que además la comisión lo emite excediéndose de las facultades que le dieron los estados, pero una respuesta muy positiva de parte de los estados que
intentaron frenar, o no frenar porque ya había sido emitido, pero digamos que contestaron con fuerza rechazaron y contestaron con fuerza a la emisión del reporte. Y esa es una forma, y eso viene desde abajo, de los estados mismos, que alguien tiene que mover a los estados, a los embajadores, a los diputados, a los legisladores, para que actúen en contra de, en este caso, una extensión de facultades indebidas, que además emite un reporte que es una barbaridad de reporte respecto a libertad religiosa. No tiene consequências diretas jurídicas, pero es muy importante. Tomás, esse é o ponto da falta de neutralidade e de uma visão hostil à religião dentro desse ambiente, né? Yes, and I think that the simplest way to explain it is that the folks that make up the commission or the court have their own positions, their own ideology, and there's no reason not to expect that they're going to act in a way that's contrary or detached from those ideologies. And they show it all the time. So in the Inter-American Commission, for instance, historically it's been the case that those states that have been more in line with a specific, let's call it progressive view of human rights, have been more inclined to present candidates to the Inter-American Commission or to the court. And then those are the same folks that end up manning the boat, so to speak. This report on freedom of religion was drafted and issued by the commission at a point in time in which there were only 2 members of the commission that were, let's call them friendly towards freedom of religion. The rest were not, and therefore the final outcome of this report, which again it's influential or it wants to be influential, was one that was very hostile towards religion, that saw freedom of religion as a problem to be addressed rather than a right that should be promoted and protected, which is the usual take the commission would have with respect to any right. And most importantly, it was a very clear attempt at setting a normative agenda for the states that ignored what the states had done. Because the American region, I would say, is mostly not only tolerant, but very favorable towards freedom of religion. Most states in the region have adopted freedom of religion legislation that acknowledges it and protects it very robustly, starting with the United States of America. The commission had been commissioned, so to speak, to write a report on how it is that states have implemented freedom of religion in their own legislation. And that is not what the commission did. And it shows its bias, and that's why states pushed back. So to Julio's point, the fact that you are attentive to what it is that's happening at the commission means that you can then reach out to your representatives or to your government, and you can demand that they take a position against this. And this is exactly what happened with respect to that report, in which it was the first time that we've ever seen that there was a coalition of governments or states at the Organization of American States that collectively pushed back and basically told the commission, you did a very, very poor job, and we're not going to accept this as the final product that you're presenting. Ou seja, a comissão não vai esperar a igreja acordar, né? Ou a gente se dá conta disso e exerce liberdade também nesse aspecto, ou nós vamos continuar nessa luta desigual, por assim dizer. Bom, gente, o tempo passa muito rápido e, obviamente, eu queria falar umas 4 horas aqui, mas eu acho que não vai dar por hoje. Então, já agradecendo demais a presença de vocês e o apoio da ADF International, não só nisso aqui, na verdade, vocês não têm ideia do apoio que essa entidade tem dado a todos esses países com quem ela trabalha. Com o Brasil não é diferente, em casos importantíssimos, casos que nós nem podemos falar ainda, mas que nós vamos falar no momento oportuno, né? Tivemos uma vitória, a ADF teve uma vitória muito legal esses dias aí no Brasil com relação a homeschooling, né? Outras situações que nós temos que ver para frente também, que nós vamos poder falar. Então é sempre uma alegria podermos estar juntos. Então eu quero, Julio, poder falar mais algumas palavras aí finais aí para nossa turma e nos ajudar já a promover o nosso encontro, que vai ser em dezembro, e eu terei a alegria de ter tanto o Tomás como o Julio comigo, Tiago, toda a equipe do IBDR em Brasília, para o nosso 6º Congresso Brasileiro de Direito Religioso, que vai tratar exatamente disso. Liberdade religiosa nas Américas, desafios e caminhos, é esse que nós queremos discutir. Então,
puder dar suas últimas palavras aí e ajudar a engajar nosso público também para o nosso evento. Bueno, qué decir que primero muchas gracias a los que están viendo esta entrevista. Gracias por el apoyo que realizan en favor de IBDR. IBDR ha sido fundamental en el trabajo para Brasil y en Brasil por la libertad religiosa. Los cursos que están dando, yo sé que tienen clases y aulas ahora en Lisboa, en Madrid, además en Brasil y con unas clases muy grandes de alumnos. Esta es la Pós-graduação, tercera promoción de la posgraduación. Yo tuve el honor de estar el año pasado en el 5º Congreso de Libertad Religiosa en Sao Paulo. Ahora estaremos en el 6º. Bienvenidos, los esperamos ahí, esperamos que vengan con nosotros, que vengan con IBDR. ADF es aliado y amigo de IBDR y está dispuesto a apoyar y a seguir en la lucha, que tienen una lucha muy importante, muy fuerte, pero también alegre. Maravilha. Tomás? I think we said it all. Thank you everybody for listening in, and very excited to be coming to Brazil for the Congress at the end of this year, so I'll see you all there. Maravilha. Gente, é o que você ouviu. A fé precisa de sua ação. Apoie, engaje, pressione e invista nesse trabalho. E, obviamente, esteja com a gente no 6º Congresso Brasileiro de Direito Religioso, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de dezembro, em Brasília, no Ípica Hall, e que em breve vai ter, então, já site de inscrições, todas as informações para você fazer a sua inscrição. Por favor, compartilhe esse vídeo aí também para que ele possa chegar ao máximo número de pessoas, dá o seu like, dá o joinha, aquela coisa arada toda que o Thiago sempre fala no final dos vídeos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu.